Estamos ao vivo com mais uma live, começando a semana, hoje sobre inteligência emocional. Deixa eu apertar aqui, pronto. Hoje sobre inteligência emocional, né? Onde nós vamos falar aí das 5 emoções básicas do ser humano, né? As 5 emoções básicas são a raiva, o medo, a tristeza, né? Essa angústia que dá, né, com a tristeza, o nojo. Lembra do filme Divertidamente? Exatamente isso que a gente vai falar. As 5 emoções básicas, né? Alegria, a raiva, o medo, a tristeza e o nojo, que o nojo é a aversão, né? No filme colocaram como nojinho para dar até uma característica maior para o personagem, mas é essa aversão que temos diante de várias situações. Então vão chegando, a Paulinha vai chegar, a gente vai bater esse papo sobre as 5 emoções básicas do ser humano, que são essas que eu falei, lembrando o filme Divertidamente lá, é isso que a gente vai falar. Tô tomando aqui meu chazinho de camomila, na xícara da minha filhota Flavinha. Vai chegando, enquanto tomo meu chá, Paulinha vai chegando, que a gente vai falar sobre as 5 emoções básicas do ser humano. Lembrando o filme lá, Divertidamente, né? Aquele filme maravilhoso da Pixar. Lembrando de todos os personagens, né? E a história, um enredo da história, né? Quando a menininha nasce, a Hailey, quando a menininha nasce, vem aquele questionamento do medo, né? Que dá um medo. Poxa vida, né? Uma criança tá nascendo, a alegria, né? Dá alegria de ver que a menininha vai nascer e toda aquela alegria. A tristeza ali, poxa vida. Então, o filme mostra muito perfeitamente, né? E depois que todos as emoções, né, conversam entre si para saber como fica esse questionamento. Então, hoje nós vamos falar das 5 emoções básicas de todo ser humano. Lembrando do filme Divertidamente, raiva, alegria, tristeza, medo, nojo, né? Que no filme foi colocado como nojinho, para dar até mais uma característica ali para o personagem, mas o nojo nada mais é do que essa aversão. Que aversão a gente tem diante da vida e diante de certas situações. Então nós vamos falar das 5 emoções básicas, lembrando do filme lá Divertidamente. Então anote aí, pegue papel, pegue caneta, que a gente vai falar das 5 emoções básicas. A Paulinha chegou, já vou chamá-la. Deixa eu só tomar meu chá aqui de camomila e erva cidreira e tudo. Paulinha, vou te chamar aqui. Cadê você? Pronto, enquanto a Paulinha vai entrando, eu vou olhando aqui no Hero. Cheguei! Hoje falando sobre emoções. Sim, nessa noite fria de São Paulo. Esse até trabalhando, que delícia. E é uma delícia esse filme, Divertidamente Zen. Quer dizer, Divertidamente Zen é uma outra empresa que eu tô aqui na cabeça. Divertidamente Zen é uma empresa de recreação que vem de vez em quando aqui no meu condomínio, Paula. Que agora com a pandemia eles vêm sempre vem em janeiro e julho. Chama Divertidamente Zen. E faz lúdico com as crianças e tal, nas férias. Enquanto as mães trabalham, as crianças ficam na recreação. Não é legal? Top. Mas agora julho não vai ter, infelizmente. Talvez janeiro. Quem sabe? Quem sabe? Mas bora lá. 5 emoções básicas do ser humano? Sim, gente. Vamos falar das 5 emoções básicas, porque, bom, você que acompanha já a gente aí sabe que segundas-feiras são as segundas da inteligência emocional. E como é que a gente vai falar de inteligência emocional se a gente não entende o que são emoções, quais são as emoções, como funcionam as emoções, né? Como que a gente fala sem conseguir nomear talvez aquilo que a gente esteja sentindo, né? Os seres humanos, eles são de dar significados, né? A gente se comunica muito através de palavras, de expressões, de metáforas,
de várias formas ali que abrange a nossa comunicação, e muitas vezes a gente não consegue expressar o que a gente está sentindo ou como a gente está emocionado. E aí, emoção e sentimento são coisas diferentes. E aí é super importante para que você se conscientize e comece a desenvolver uma inteligência emocional, que você saiba, né, o que é, que você tenha uma noção dessa diferenciação, né, e do processo, né, de você entender se você está tendo uma resposta emocional ou se você está racionalizando essa resposta emocional. Perfeito. Perfeito. E aí, ó, quem tá com a gente, né, a Cida, a Elaine sempre tá com a gente, que bacana, né, Paula? Que top, Elaine! Coloca perguntas muito bacanas, a Elaine dá um oi, ela sempre vem com perguntas bem interessantes. Elaine não, é a Helena que tá aqui hoje, ó, a Helena Márcia Lima tá sempre com a gente aqui. Não, mas a Elaine também vem. Exatamente. E a Cidinha, bem-vinda, Cidinha também tá aí com a gente. Bem-vinda, tô comendo pipoca, gente, porque eu fiz um arraial aqui em casa. Agora Ai, que delícia. Só sobrou aquelas o milho da pipoca. Eu gosto de comer aquelas que não estourou. Bora. E aí, ó, olha que legal a Helena falando aí, né, que trabalha muito com esse filme na psicanálise. A gente também trabalha muito quando a gente faz os treinamentos de inteligência emocional, quando a gente faz os treinamentos ali no próprio Five Evolution, a gente sugere esse livro, esse filme. Tem alguns treinamentos quando a gente vai falar, sempre que a gente vai trazer sobre emoção, esse filme ele é muito bacana, né? Porque ele foi construído em cima de bases da neurociência, de estudo, então ele retrata ali de uma forma animada algo que acontece, né, dentro da nossa caixolinha. E aí, antes da gente entrar de falar um pouco de cada uma das emoções básicas que a gente vai trazer aqui com base no filme, que eu acho que fica até mais didático para entender, vamos falar o que é essa diferença, Deia? Vamos colocar aí para que as pessoas possam fazer essa diferenciação de emoção, de sentimento, o que acontece, porque na maioria das vezes quando você pergunta, as pessoas falam, eu tô emocionado, e não na verdade não é tão emocionado assim, né, eu fico dando, tá, e o que você tá sentindo então? Eu tô emocionado, eu tô me sentindo assim, assado, né, então, o que é uma emoção e o que é um sentimento? Primeira coisa, é a gente entender que a gente não controla a emoção. Nós não controlamos uma emoção, né? Não existe controle emocional, existe uma educação, né? Dependendo da forma com que a gente consegue construir essa autoconsciência, esse autoconhecimento, a gente consegue educar as nossas emoções para que, frente a algumas situações, elas não interfiram ali de alguma forma. Mas isso é todo um processo a ser trabalhado. Por quê? Por que a gente não controla a emoção? Porque ela é um processo neurofisiológico. É como se fosse assim, ó, tá acontecendo uma coisa e vem uma bomba química dentro do teu corpo que vai disparar reações e você não tem, é muito rápido. Um exemplo disso, você tá no meio você tá no meio vamos lá, que a gente tá em São Paulo, né? Você tá no meio da Avenida Paulista. E de repente você tá lá num dia de trabalho, quando você olha para a calçada que você está caminhando ali no teu horário de almoço, você vê um leão. Um leão que fugiu do zoológico e foi parar lá na Avenida Paulista. Você vai pensar, nossa, um leãozinho, o que eu faço agora? Eu vou correr? Eu vou lá dar um abracinho nele? Não, automaticamente o teu sistema vai entender aquele leão como um perigo, vai jogar uma resposta ali, preparando o teu corpo para essa situação, né? Vai vir uma resposta emocional ali de um medo. Então é uma ação, uma reação inconsciente, é psicossomática, é química no corpo. E aí você vai, de repente o teu corpo ali vai jogar sangue para suas extremidades, para suas pernas, para os seus braços, para ou você correr dali o mais rápido que você puder, ou você se agarrar com o leão e começar a lutar com ele. E isso aí você não é racional. O único intuito ali é que diante dessa resposta, dessa reação emocional, você sobreviva a essa situação.
perfeito. Diferente de um sentimento. Diferente de um sentimento. A mesma coisa, muitas vezes, como quando a gente recebe dentro da nossa cultura aqui. Você recebe a notícia onde nós sentimos a tristeza diante de uma perda. Né? Então, vamos colocar aqui. Então, de repente, você recebe a notícia de que um ente muito querido e muito amado teu morreu. Faleceu do nada. Tipo, sofreu um acidente. Você vai vir aquela resposta química no teu corpo. A tristeza vai vir ali, né, como a sensação da reação emocional diante de uma perda, e você começa a chorar incontrolavelmente, seus batimentos cardíacos, a sua respiração vai mudar. Então, tudo isso é uma reação e uma ação e uma reação inconsciente, que muda a química do teu corpo, diferente de um sentimento. Né? E aí eu gosto de fazer para que fique até fácil de acompanhar, que uma emoção é mais ou menos assim. Se você falar assim, eu tô emocionada, agora, assim, nesse momento eu estou emocionada, e eu pegar você e te colocar, de repente, dentro de uma máquina num hospital, e eu te coloco nessa máquina que vai escanear teu corpo, essa máquina, diante de uma emoção, ela vai conseguir mapear no seu corpo alguns pontos, ou através de uma medida lá de um exame de sangue que vai medir, assim, neurohormônios no teu corpo, nesse exato momento, consegue-se perceber que existe uma reação emocional naquele momento. Agora, quando você fala assim, eu tô me sentindo, sei lá, angustiado, chateado, magoado, tô ansioso, sei lá, tá com qualquer outro sentimento ali, onde você fala para o médico, né? Vamos imaginar no mesmo contexto médico. Você fala para o médico, olha, eu tô desse jeito aqui, tô me sentindo assim. E o médico pegar e colocar você na mesma máquina, ele vai mapear o teu corpo e ele não encontra nada. Porque o teu sentimento é algo que só você percebe. Uma emoção, não. Uma emoção, o teu corpo revela, a química do teu corpo revela, as reações psicossomáticas ali, neurofisiológicas, revelam isso. Então, fica fácil conseguir ali diferenciar o que é uma emoção do que é um sentimento. Não é fácil, muitas vezes, a gente expressar e entender. Entender no sentido na hora que está acontecendo. Mas com treino a gente consegue, né, Déia? Com treino a gente vai conseguir aí entendendo tudo isso acerca das emoções. Olha que bacana que você falou, né, Paula? A gente não consegue controlar as emoções porque elas vêm. É natural, é fisiológico, mas a gente consegue gerenciar isso, né? E muitas práticas de meditação, mindfulness, você gerenciar com estudo, pensar antes de tomar um impulso. Nas minhas aulas de mindfulness e meditação, o que eu costumo falar? Então, pensa o seguinte, né? O que a Paula falou, perfeito. Então, antes você tem um pensamento. Tudo começa no pensamento. Você pensou, e esse pensamento gerou aqui liberações de hormônios para a sua corrente sanguínea, né? Adrenalina, cortisol, serotonina, endorfina, seja lá que hormônio bioquímico foi. Ocitocina, né? Ocitocina na hora do parto, né? Na hora do parto, que é o relaxamento, né? O hormônio de relaxamento para a mulher na hora do parto do bebê. Então começou. Aí do pensamento veio uma emoção. E da emoção você veio aqui e sentiu algo físico no corpo, uma reação. E dessa reação você tem um impulso. Então, são 4 coisas que vão acontecendo. Teve o pensamento, desse pensamento gerou uma emoção, dessa emoção gerou um sentimento, e do sentimento você vai ter uma reação, um impulso diante do que você vai fazer ou não. Então, perfeito, Leão. Então, coloca na sua vida que esse pensamento sempre vai vir. Pensamento, eu sempre falo, né? Eu gosto de usar essa frase aí, que são visitas inesperadas. O pensamento veio e não tem como você barrar a visita, ela já está ali, já batendo em sua porta, entrando em você. Então, quando ela entra na sua casa e vai devastando tudo,
você vai tendo essas sensações. Então, vamos pegar o primeiro sentimento agora, né, dos 5, a raiva. A emoção. E aí, ó, dentro, olha só, disso que você falou, como que se dispara ali uma reação emocional. Então, a emoção, ela vai ser ativada tanto por um estímulo externo, então aqui a gente falou do leão, quanto um estímulo interno, que é quando eu penso em algo, vem esse pensamento, uma lembrança, uma fala que parece que vem aquele diálogo ali e te perturba e gera uma emoção, né? Dispara ali, é um gatilho para uma emoção. Então, tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou ouvindo ao meu redor, tudo que eu estou sentindo ao meu redor e também nesse pensamento, nesse processo interno, pode disparar uma emoção. Uhum. E o sentimento, como a Déia até colocou aqui, né? O sentimento, ele vai vir depois dessa reação emocional. Porque essa reação emocional que é química, é fisiológica, que muitas vezes a gente não entende, que bate lá na nossa porta, que é aquela visita que já chega entrando, empurrando a porta, abrindo a geladeira, devastando tudo, muitas vezes é assim que acontece, né? E a gente para racionalizar o que essa pessoa está entrando, né? Esse intruso aqui, entrando na minha casa, por que isso está acontecendo? O que aconteceu? O que nome que eu vou dar para essa pessoa? E aí esse processo da nossa mente buscar um significado que a gente vai dar para essa reação desses estímulos, e aí dentro desse nosso padrão, se o nosso padrão é mais positivo, se o nosso padrão é mais negativo, a gente vai dar uma interpretação para essa emoção. E o nome, essa racionalização, essa tomada de consciência de que surgiu uma emoção e eu começo a querer expressar essa emoção, essa pós-reação emocional, é o que a gente fala de sentimento. Porque a emoção em si, ela é muito rápida de acontecer. Você não leva um susto, ou você não fica com um medo, e aquilo perdura durante muito tempo. Acontece, vem a química, pá. Passado um tempo, aquilo vai meio que se dissolvendo e a gente vai dando nomes que são os sentimentos, né, Déia? E aí, quando a gente tenta muitas vezes lutar com esse visitante, né, não funciona, não rola, né, Déia? Então, vamos fazendo essa divisão, porque vai ficando essa mais fácil. Então, eu pensei, criei um sentimento, veio a emoção, depois o sentimento e o impulso. O impulso é o gerenciamento das emoções, tá nos impulsos. Então, como eu vou reagir diante do que eu pensei, diante da minha emoção e o que eu senti fisiologicamente no corpo, né? Se eu tô com uma raiva, né, o pensamento veio antes. Eu não senti, tô aqui parada. Eu senti uma raiva do nada. Não tem esse do nada. Esse do nada veio ou de um pensamento ou de algo externo que eu tô vendo. Eu tô vendo uma injustiça acontecendo. Eu tô vendo, sei lá, um policial bater num negro, agora que tá acontecendo muito isso. E me deu uma raiva. Alguém bateu no meu carro, né? Alguém bateu no meu carro. Sei lá, caiu. Eu vou ter uma raiva. É na hora. Bateu aqui a química, né, no meu sistema nervoso, e automaticamente já é liberado aqui na minha corrente sanguínea a adrenalina, o cortisol, e eu estou sentindo uma raiva ali. Estou vendo aquilo acontecer. Aí me gera uma emoção, que é a raiva, porque eu vi, eu pensei, que absurdo, que horror, quem ele está pensando que é? Nem sei o que aconteceu, já estou falando. Aí me gerou a emoção, a raiva, veio pro meu corpo, eu fiquei tensa, dura, dor de cabeça já veio na hora, fiquei nervosa. E o impulso. O impulso é o gerenciar as emoções. O que eu vou fazer com o que eu pensei, com o que eu senti? Eu vou lá? Vou falar? Vou ficar gravando para depois mostrar lá no Datena? O que eu vou fazer é esse gerenciamento das emoções. Gerenciar as emoções. Porque controlar, a gente não controla. Ela já vem. Não tem como eu falar, tô vendo, tá vindo uma raiva, não vou deixar entrar. Tá um leão correndo atrás de mim. Não vou sentir medo não, tá tudo bem, leãozinho fofinho. Deixa o leão me catar, eu quero ver o que acontece. Não, você não controla, vai vir. Eu falo igual tsunami. O tsunami tá vindo, você não, mas daqui a pouco ele contorna, ele vai embora, deixa eu ficar aqui para ver. Daqui a pouco você já tá, já era, não tem mais. Então, o que eu vou fazer?
É esse impulso que é o gerenciar. Então, como diante da minha raiva, eu vou, de forma assertiva, não criar ali mais conflito. É aí onde as pessoas se chocam. Ó, para a vida que colocou, levar, gerenciar essa consciência, né? Entender de que forma eu vou entender, de que forma assertiva. Paula, vamos fazer um exercício com todo mundo aqui? Bora. A primeira é a raiva. Então, todo mundo já sentiu raiva, gente. Não existe um ser humano que fala, ai, não, eu sou da paz. Você ligou a TV, se você viu alguma coisa, uma injustiça, você sentiu um pouco de raiva. Então, na raiva de vocês, que vocês já sentiram aí, só pensa. Ao pensar, automaticamente já pensa em nossa raiva. E qual é a sensação que vem no seu corpo? Qual é a sensação? Ai, me deu um aperto no peito, me deu uma tensão nos ombros. Cada um tem sua raiva. Coloque aqui no chat. A expressão, né? Muda a expressão. Uma expressão mais fechada. Ó, ela tá falando, tem algum microfone aberto de alguém? Tem mesmo, Paula. Tem um chiado, né? Deixa eu ver. É tô falando, tá? Tá melhor? Como que tá? Melhorou. Acho que é o seu mesmo. Se tiver ruim, vocês avisam aí, galera. Ó, tá ok aí? Parece que melhorou. Tá travando a net, ó. A Helena tá falando. Tá. Pra mim, tá ok. A Paula tá parecendo normal. Uhum. Tá. Ó, calorão, né? Calorão. Então, quem tá entrando agora, eu vi que a Mara entrou agora. A Mara entrou agora. Beijo, Mara. O que nós estamos falando? Quando você vem com aquele sentimento de errar, ainda tá o microfone chiado. Eu vou colocar aqui o fone, vamos ver se melhora se é o meu aqui. Ah, boa. Quando vem esse pensamento que gera a emoção que é a raiva, e aí vai para gera essa angústia, né, que vem junto com a raiva, enfim. Veio aí o calorão para Helena, para mim dá uma tensão, Paula. Não sei você, para mim dá uma tensão, eu fico com os ombros tensos quando eu penso nessa raiva e parece que eu vou esquentando. Então, cada um vai... Ó, acho que agora saiu. Agora perfeito. Melhorou? Melhorou. Melhorou aí, Helena? Pus o fone. Sumiu o chiado. Tá. É o retorno da voz da live. Então, quando você tem isso, então o seu corpo já expressou, né? O seu corpo já está sentindo ali. Isso, ao longo do tempo, vai fazendo mal para a nossa saúde. Não tem aquela frase que todo mundo brinca? Raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. É exatamente isso. Você que está sentindo, você que está no teu corpo, nas suas veias, nas suas entranhas, sentindo essa raiva. Às vezes o outro não está nem aí. Como diz a frase do nosso querido amigo Walter Lima, enquanto você está na raiva, o outro está na rave. O outro está lá na rave dançando, né, Paula? Olha o que a Mara colocou aqui. Uhum. Pra mim, olha que bacana. Queima. Tem pessoas que sentem nó na garganta, esse calorão, essa tensão. É como se fosse uma panela de pressão ali, com raiva. Exato. E você sangue ferve na hora, né? Sangue ferve, dá dor de cabeça. Você quer xingar, você quer bater. Paula, vamos abrir o jogo aqui? Quem aqui na raiva não sentiu vontade e pensamento de matar o outro? Nossa, eu muito. Eu já falei aqui várias vezes, né? Que eu tinha uma coisa assim, ó, que eu queria matar todo mundo. O negócio não era assim. Muitas pessoas, né? A gente fala, muitas pessoas na tristeza, né? Quando estão numa situação, pensam em tirar a própria vida, né? Não encontram uma saída. É a única saída que encontra. Antigamente o meu padrão não era assim, ó. Eu tinha os meus problemas. Eu falo, eu sempre levei uma época muito raivosa na minha vida. Então, a minha raiva era assim, olha, eu não queria me matar, não queria tirar minha vida, né? Não que isso nunca tenha passado pela minha cabeça, porque eu acho que já passou na cabeça
da maioria das pessoas em algum momento de muita dor, né, fala, não, vou acabar com tudo. Mas na maioria das vezes eu pensava assim, eu quero que aquela pessoa morra, eu quero matar aquela pessoa, assim, essa raiva provoca realmente esse tipo de pensamento, né? Porque no fundo, no fundo, no fundo, você não vai fazer, mas você pensou. E quando você pensou, já gera esse sentimento e esse pensamento negativo que vai fazer mal para você. Ó, matar não, mas bater. Amara. Ai, gente, é a Mara Pontes, que saudade, Mara! Agora que eu vi quem é. Ia matar não, mas bater sim. Ah, bater, tudo já pensava em fazer, né? A raiva Se alguém te era fecha muito no trânsito, forte. né? Se alguém bate no teu carro ou coisa parecida. Então a Helena até colocou aqui, o problema não é a raiva, mas o que você vai fazer com a raiva, exatamente. Porque controlar não dá para controlar, ela veio. O impulso que é esse controle, esse gerenciamento, que não é nem controle, é gerenciamento dessas emoções. O que eu vou fazer com essa minha raiva? O que eu vou fazer? E aí? Vou lá, vou bater no outro? Vai causar mais confusão. O que eu posso fazer, né? Para falar, ok, já aconteceu, já bateu o carro, não tem como desamassar, não tem como. Vou de forma, né, comunicativa falar, cara, ó, tá aqui, vamos tentar resolver, né? Vamos tentar ver o que a gente pode fazer, mas essa emoção vem. E não tem como impedir, colocar uma barreira, porque ela já está ali. O que você pode fazer para você não ficar sem dormir, o que acontece muitas vezes, Paulo, é que a pessoa não conseguiu resolver e essa raiva ficou. E aí tá, você vai se destruir, porque a raiva ela vai te destruindo por dentro. É o veneno que você está tomando. Vamos supor que você bateu o carro lá e o cara falou, não vou pagar, vai tomar naquele lugar, eu não vou pagar e pronto, acabou e vai embora. E você fica com prejuízo ali. Tem muitas pessoas que já foram atrás e aí dá tudo errado, o problema só piora. Ou você pode resolver em forma da justiça, pegou lá a placa da pessoa e aí a justiça pode demorar anos, só que adianta ficar sem dormir? Adianta ficar preocupado? Não comer? Só ficar alimentando essa raiva, essa raiva, essa raiva? Você vai se destruir. Quantas pessoas aqui, né, quantas pessoas já não fazem isso, né? Não conseguiu resolver uma situação e fica com essa raiva anos comendo essa raiva, almoçando essa raiva. Consome, né? A raiva, ela é uma coisa que vai te consumindo. E é muito parecido com o bonequinho lá do Divertidamente, né? Que acontece com ele lá, pá, explode. E aí a Déia trouxe a situação de uma batida de carro, de um negócio ali que acontece que vem a raiva, e que o que a gente faz depois com essa raiva. Então, olhar para as emoções é entender, e eu gosto muito sempre de falar isso e frisar e bater nessa tecla, que quando a gente olha para as emoções, muitas vezes a gente acha que a raiva é ruim, que é negativo sentir raiva, que é negativo ter tristeza ali, sentir a tristeza, que são emoções ruins. Gente, não é a emoção que é ruim, ou a alegria, né? Ou até a repulsa é ruim. Não, não é isso que é ruim. Não é a alegria, não é a tristeza, não é o medo, não é a raiva, não é o nojo. Nada disso é ruim, é negativo. Ruim, né, é um julgamento. E negativo ou positivo é o comportamento que você tem depois de uma reação emocional. Porque uma pessoa ela pode ficar com raiva e explodir, bater, né? Explodir a cabecinha do fogo lá, tacar o fogo em todo mundo, quebrar o carro do outro de alguma forma ali. E esse comportamento pós essa emoção é ruim. Uma pessoa que briga com todo mundo, uma pessoa que vai para agressão diante de uma raiva, né? Então, uma pessoa que quando está com raiva, ela quer o tempo inteiro se vingar e destruir a vida da outra pessoa e ela não se conforma enquanto ela não diminuir o outro, humilhar o outro, né? Detonar esse relacionamento ou até a vida do outro. Isso é um comportamento que ele é negativo, né? Diante de uma emoção que surgiu de uma situação. Agora a gente pode pegar essa mesma raiva ou esse mesmo medo ou essa mesma tristeza, ou a mesma alegria, a repulsa, todas as emoções, e ter um comportamento positivo diante daquela emoção.
E isso vai muitas vezes até no processo de racionalização e até no processo do comportamento quando a gente vai entendendo os gatilhos. Então, uma vez que eu entendi, e eu gosto muito de usar o exemplo da raiva, porque, né, ainda sobre a raiva, como eu falei, eu sempre fui meio raivosa ali, principalmente na parte de adolescência, né? A raiva era muito presente. Né, Paulo? Quando eu entendi que a raiva é uma emoção, que ela é uma das que trazem mais energia para o meu corpo, a raiva é isso, ela traz energia. Vê quando você tá com raiva, se você não é uma energia ali, que é aquela coisa da pressão, como a Déia falou, que explode. Uhum. Então, quando eu entendi isso, que ela funciona dessa forma, quando eu estou com raiva, eu uso essa minha raiva a favor de algum objetivo, de alguma situação ali que eu tenha, ou para resolver, ou para me aproximar, ou pego essa energia e vou resolver qualquer outra coisa, ou libero essa energia de alguma outra coisa, por exemplo, num exercício físico, se isso é possível para você. Agora, e quando não é possível? O que eu faço com essa raiva? Né? Eu posso trazer um novo entendimento, uma nova interpretação e usar a mesma raiva também a favor de um objetivo, mas no caso é sempre pensando no resultado que você quer. Sempre pensando no resultado. Pô, vi uma injustiça. O que eu quero fazer diante disso? Qual é o resultado que eu quero diante disso? Vou quebrar tudo ou vou usar essa minha raiva para trazer essa justiça? Para, de alguma forma, contribuir com que essa justiça aconteça, mas não segundo o meu julgamento. Porque tem essa, né? Tem muito do nosso julgamento. Que a Mara colocou, né? Mas o que fazer quando sentir essa raiva? Então, vamos colocar aí no mundo o que está acontecendo, dessas injustiças com os negros que estão acontecendo em vários lugares, no Brasil principalmente, e nos Estados Unidos. Então, teve aquele negro que morreu com um policial ali com o joelho no pescoço. Adiantaria toda essa raiva, essa mobilização, não só dos negros, mas os brancos nessa causa, ir lá e pisotear, espancar o policial, né? Espancar o policial? Não. Nós vamos fazer uma campanha, e não é só de um dia, a gente vai fazer muitas campanhas para mostrar que chega. Acabou com isso. Chega, os negros já foram explorados demais. Levantar uma bandeira, né? Levantar uma bandeira. E levantou, tem crianças que foram, foi lindo nos Estados Unidos lá, parou, né? E mudando essa vibração, e agora os policiais ajoelharam, né, com o símbolo do ajoelhar, de falar, ok, nós erramos. E que realmente venha uma nova vida agora, transformar essa raiva em um legado. Aqui no Brasil, me veio essa lembrança agora daquele Carlos Iota, lembra? Que o menininho japonesinho foi morto, e o pai, com aquela dor, com aquela raiva, ele falou um momento numa entrevista, ele falou, sinto muita raiva, mas eu vou transformar essa raiva num legado. E criou uma ONG para ajudar crianças. Olha, exato. Então, transformar essa raiva em algo positivo. Num comportamento positivo. Exatamente. Eu tenho relatos da minha própria família mesmo, que nós perdemos nossa cunhada há 4 anos, a Vilma vai fazer em outubro, 4 anos que ela se foi num assalto, veio 4 caras e deu 3 tiros nela, e ela ficou em coma, e foi um momento muito difícil, porque minha sobrinha de 15 anos estava no carro com ela, viu a mãe morrer, e ficou, e assim, quem nunca passou por isso, gente, vocês não têm ideia de como é difícil, porque a pessoa morre, está em coma, em morte cerebral, mas tem que esperar 72 horas até diagnosticar a morte. Então, nesse meio tempo, é muita dor. É muita dor. E ela doou os órgãos, né? Então, todo esse trâmite de quando tem que falar morreu mesmo, não morreu, e aí toda a papelada para quem vai a córnea, para quem vai o coração, para quem vai o fígado, para quem vai o pulmão, e toda essa papelada de vários lugares, porque as pessoas estão na fila do transplante, e toda essa papelada tem que chegar, enfim, demora muito. E eu lembro que o meu irmão ficou com muita raiva. Na época, ficou muita raiva. Ele queria ir atrás, ele queria investigar, porque os policiais tentaram investigar, mas o carro, a placa que anotaram, mesmo no escuro, né, minha sobrinha conseguiu ver, era um carro roubado, e minha sobrinha teve ir lá na delegacia, identificar alguns suspeitos, mas não viu ninguém, ela estava nervosa, enfim. Meu irmão ficou com muita raiva depois.
E eu lembro que ele só pensava em fazer justiça pelas próprias mãos, né? Mas aí depois veio aquele sentimento de todo mundo falando, minha mãe, minha irmã, todo mundo, os próprios filhos, né? E tinha uma de 15 e um de 10, né? Meu sobrinho de 10 anos que perdeu a mãe. Para ele ter esse entendimento de que vai adiantar fazer alguma coisa? Vai adiantar ficar atrás, tentando igual um detetive indo atrás disso? Não vai trazê-la de volta. Então, entender que essa raiva se transformou em: olha, agora eu tenho que pensar nos meus filhos, porque eu não posso fazer uma besteira com a minha vida, eu não posso deixar minha filha de 15 anos com trauma, meu filho de 10 anos, eu tenho que cuidar dessa família, eu preciso ficar bem e eu não posso fazer nenhuma besteira, porque ele queria fazer alguma besteira. Então, é transformar a raiva, já respondendo à pergunta da Mara, transformar em benefício próprio. O que eu posso fazer? É difícil? É difícil. O que eu posso transformar essa raiva em algo positivo? Que aí sim vem esse positivo do que eu vou fazer e gerenciar minhas emoções de uma forma mais assertiva, não me estragando. Porque o estrago já foi feito, né? Vamos pensar assim. Adiantava colocar mais problemas? Não. Olha quantas bandeiras, quantas causas, né, já surgiram aí diante do quê? Diante da raiva, né? Então, ONGs, né? ONGs aí, campanhas, levantar a bandeira sobre a agressividade, a mulher, a agressividade para a mulher. Quantas pessoas não sentiram raiva disso? Quantas mulheres não se viram com muita raiva disso e criaram movimentos contra os homossexuais, LGBT, a raiva que dava diante de uma agressão. Parada gay ontem. A situação que a Deia colocou aí dos negros lá nos Estados Unidos, né? O quanto foi a raiva que gerou todo esse movimento positivo diante desses acontecimentos. Então, aí a Mara aí entendeu, né? Que bacana. E aí, a Helena colocou aí também, né? E aí, às vezes, essa descarga é tão grande, às vezes essa situação da raiva é tão grande que você vai precisar, talvez, liberar isso, né? Então, é gritar com... Você não pode gritar com o seu chefe, você não pode gritar, muitas vezes, falar tudo que você tá pensando pro teu marido ou pro teu filho que você tá com raiva. Mas vai num espelho e grita nisso, vai no quarto quando você estiver sozinho, né? Cata um travesseiro, faz qualquer coisa ali para liberar isso, berra, né? Faz uma coisa ali, pula, grita, chora. Eu sou uma pessoa que eu choro quando eu tô com raiva. Se eu tiver com muita raiva, assim, ó, incontrolável, dá uma vontade de chorar, e assim, eu vou segurando, eu vou fingindo ali, ó, que eu sou super atriz, né, em algumas situações, e eu vou fingindo, mas depois, assim, se eu estiver sozinha no meu canto e aquela raiva estiver comigo, eu vou chorar de raiva, vou liberar aquilo pra eu depois, e aí vem aquilo, né, depois com calma, você acha uma saída, né, você encontra ali algo a ser feito. A Vilma falando, ó, hoje foi algo assim, chorei. E o que a Helena colocou, Paulo, é tão bacana isso, porque isso já é uma aceitação. Quando a raiva vir, acolha a raiva e sente a raiva. É estranho que eu vou falar, mas acolha. Porque muitas vezes o que ocorre, você sentiu raiva, fingiu que não ocorreu nada e fala, não, foi nada. Tá tudo bem. Entra na negação, né? Entra na negação. Finge que nada ocorreu, vai colocando sujeira debaixo do tapete e, ó, a pressão, a panela de pressão vai enchendo. E aí você passa a raiva de novo e, não foi nada. Mas dentro de você, você tá ali em ebulição, pronto para socar alguém. Muitas vezes e aí, assim, né? É uma pressãozinha a mais para a panela explodir, né, Deia? Quando você segura. Do pavio curto ao pavio longo. O pavio curto já falou, já te mandou para aquele lugar, já... Aí depois amanhã ele nem tá tchum e você... Acabou, esqueceu. A pessoa tá bem? Ela não me mandou para aquele lugar? Não tava lá nervosa? E o pavio longo tá ali, ó, guardando. Um dia que esse pavio estourar, sai correndo. Bomba atômica. Então, o que a Helena colocou, de você já aceitou, e aí você vai impulsionar e reagir a essa raiva de uma outra forma, né, voltado aí de uma outra forma, como você gerenciar isso, mas para extravasar, para não extravasar com o chefe, com alguém perto de você, faça esses exercícios sim que funciona. Ou você chora, ou você grita, ou vai bater a almofada em alguém. Até ontem, ó, grito no chuveiro é libertador, e é mesmo. Ou escreva, nós aqui no Instituto Rio fazemos um exercício muito legal com nossos clientes, e hoje até falamos para uma, né, Paulo?
Anotou, pega aquele papel, rasga e faz uma fogueirinha numa panela, joga um fósforo ali e deixa queimar. Gente, é tão libertador isso. Tal, ritual. E ontem eu vi uma coisa tão engraçada, uma menina de meditação, falando assim, gente, pra raiva, aí vocês respiram, e toda uma condução eu ali, focada, aprendendo, né? Ela vai pra janela, era Bolsonaro! E falou nela, vai se fuder, coisa tipo, ela aí voltou, estou me sentindo mais calma. Tá tudo E muito bem agora. Era tipo um stand-up comedy. E foi muito engraçado. Então, você pode extravasar dessa forma assim, né? Para aliviar isso, porque senão a raiva você vai tomando esse veneno e daqui a pouco você passa a saúde estragada. Então, olha quantas coisas vieram através da raiva. Paula, qual é o segunda emoção aí das 5 básicas do ser humano? Bom, a outra emoção, né, muito comum, que ninguém acho que sentiu, né? Não, essa não é tão comum, não, acho que ninguém sente essa emoção, que é o medo. Gente, todo mundo sente medo. Todo mundo vai sentir medo em algum momento da vida. Nós não nascemos com um processo emocional ou uma reação emocional ali automática no sentido de um medo irracional. Nós não nascemos, nós nascemos potencialmente saudáveis, né? Diante de todas ali as emoções. Porém, experiências vão surgindo na nossa vida e nós vamos associando as emoções que estão lá programadas, de alguma forma. Então a gente tem um medo que é um medo que é irracional do instinto, que é você pegar ali, tem um jacaré, você chegou lá no jacaré, de repente você vai atacar o jacaré quer sobreviver, e por medo ele vai te atacar ali, porque você está invadindo um espaço territorial dele. Agora, todo mundo já sentiu medo na vida, em algum momento, e associou essa emoção achando que não ia sobreviver a algum tipo de situação. Áudio, Paula. Ou é só para mim? Tava. O seu tava baixo para mim. Aí agora melhorou, agora não sei, acho que só tá para você. Avisa aí, galera, se meu som... avisa aí, se o som tá baixo aí para vocês. Então, medo é uma outra emoção. E aí é importante entender o que é esse estímulo externo ou interno que surge, que me traz ou me dispara ali essa emoção do medo frente a algumas situações. E o medo é importante entender que ele tem uma única função, primar, né? Ele quer cuidar e a prioridade dele é a nossa sobrevivência, é a proteção. Ele quer nos proteger das situações, nos proteger da dor, nos proteger da sobrevivência da nossa vida mesmo em relação lá às épocas mais primitivas e essa herança que a gente traz aí, que vem da emoção do medo. E hoje está tão automatizado isso que muitas vezes a gente não consegue distinguir o que é um perigo real do que é um perigo que a gente cria na nossa mente. Então o medo é essa situação, o medo ele é essa emoção relacionada a sobreviver, a nos proteger de algo que pode ser real ou criado na nossa mente. E aí quando vem o medo, da mesma forma, existe um comportamento após essa reação emocional. E esse comportamento ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. O comportamento, não o medo em si, porque quando a gente para entender o medo dentro da função dele, que bom que esse nosso amigo medo existe. Que bom que ele caminha do nosso lado lá do dia a dia. Que bom que ele tá ali para mostrar que alguma coisa já aconteceu, que machucou, que doeu e tal, e que a gente precisa talvez ainda aprender a lidar com essa situação, mas nem sempre precisa ser uma proteção. Porque aquilo passou na nossa vida, na nossa história. Talvez naquele momento agora a gente tenha mais cuidado a lidar com algumas situações para não nos machucarmos de novo, para termos ali algumas medidas de precaução. Ali, ó, olha o caso aí da Helena que ela colocou, né? Exatamente, eu fiz uma live esses dias para uma galera e eu falei, imagina se ninguém tivesse medo.
nessa fase? Ia todo mundo sair na rua do Covid, não, esse negócio não pega não, todo mundo corajosão, vou lá pegar o Covid. Morria mais da metade aí da população mundial, porque ninguém ia ter medo de morrer, né? Ninguém ia ter medo, então vamos lá, todo mundo corajoso para pegar o Covid. Tá, aí você não sobrevive, você foi um idiota, né? E foi tão corajoso. Então o medo, ele serve para isso, né? Ele serve... Ó, a minha bebê de 10 meses nem sabe ainda o que é o medo. Verdade, Mara, nem sabe. Por isso que a gente nasce... Né? Tá feliz, tá ali. Uhum. A gente tem um medo relacionado a instinto, né? Aquele do instintivo medo reptiliano, mas existe aquele medo emocional que é construído com as nossas experiências. E da mesma forma, é a gente começar a entender o que me gera medo, do que eu tenho medo, o que me causa quando eu levo isso para uma expectativa futura, a sensação de que é algo perigoso para mim. O que já doeu lá atrás, o que foi constrangedor lá atrás que eu não quero passar de novo e esse medo tá vindo para me proteger. Então conversa com teu amiguinho aí, né? Olha para ele e fala, tá, já entendi, cara. Você tá querendo me proteger do quê? Deixa eu avaliar agora. Coisa, né, Paula? Acolher também esse medo, tá? Tô sentindo medo, ele quer me proteger ou me paralisar. Então, o medo tem essas duas formas, né? Ele te protege do quê? E aí você vai fazer a pergunta, do que esse medo está me protegendo? Porque tem várias situações, né? Do que ele está me protegendo? O que ele quer conversar comigo? Será que esse medo eu vou cair ou vou sair correndo igual eu vi o leão? Eu vi o leão. É luta ou fuga, né? Eu vi o Covid, eu vou sair correndo, vou ficar dentro de casa? Ou eu vou simplesmente, tô nem aí? Uhum. É a mesma coisa do leão. Eu vou sair correndo, eu vou desmaiar na frente do leão e deixar ele me comer viva. O medo, ele traz essas duas sensações, você precisa identificar porque ele veio. A gente está até com uma cliente que tinha medo de dirigir, ela está com mais de 10 anos, né, Paula? Sem dirigir, com carteira, e a carteira bonitinha, tudo ok. Mais de 10 anos, com o carro na garagem. E aí a gente colocou para ela, numa sessão que nós temos, que é o Extreme, que são duas treinadoras, eu e a Paula, com uma pessoa. E aí, colocar ela para enfrentar o medo. E ela que deu essa tarefa, e foi muito legal, né? Colocar que, ela falou, eu pelo menos vou entrar no carro e vou ligar. Vou fazer essa amizade, lembra? Vou fazer essa amizade. Foi terça-feira agora que a gente atendeu ela, hoje faz uma semana, amanhã vai fazer uma semana. Eu vou entrar no carro e fazer essa amizade com o carro. Eu falei, tá bom. Ela entrou, depois no segundo dia já ligou, mandou vídeo pra gente. Depois de 3 dias, sexta-feira, ela já estava dirigindo. E hoje também outro vídeo dirigindo de dia. E dirigiu à noite, de dia outras coisas, né? Tem mais pessoas. Então, assim, enfrentar o medo, olhar para o medo e falar, eu te acolho. E aí, medo? Colocar olho no olho, assim, ó. E aí? Tô te olhando, medo. Do que você quer me proteger? Me proteger do quê? Me proteger do quê? Deixa eu decidir, né? Deixa que eu decida. Eu tenho medo de ir para o mundo de forma racional. Lá dentro a raiz é outra coisa, né, Paula? Não é só medo. Tem lá nas profundezas, tem outras coisas. Então, é acolher esse medo, colocar olho no olho e falar, e aí, cara, o que você tem para mim, né? Sim, quando eu coloquei, eu uso muito o exemplo de quando eu fui fazer minha transição de carreira depois de uma falência, né? Depois de empreender, falir e depois, passado um tempo, trabalhei CLT de novo e quis empreender novamente. Quando eu decidi empreender novamente, veio o medo, veio uma sensação, e eu falo assim, nossa, quem dera eles comunicassem com a gente assim, ó, tipo, olha, não vai lá não, porque você, já deu errado lá atrás, né, na interpretação. Você vai se machucar de novo. Não é assim. Vem a sensação, você começa a tremer, você quer fazer uma coisa que você não faz. E aí, até você entender e conversar, que foi um processo assim, ó, como se o meu medo estivesse falando, minha filha, você quebrou lá atrás, você faliu, você se endividou, você levou várias pessoas que trabalhavam na tua equipe lá prejudicadas e tal. Isso na minha interpretação, tá, galera? Porque é um fator interpretativo. Então, eu associei. Quando eu fui empreender de novo, o que aconteceu? O medo, tipo, não vai não que você vai doer de novo. Então fica aí, ó. Fica melhor você ficar de novo no CLT, fica aí bonitinho, recebendo o seu salarinho, com fériasinha, não empreende não, que é perigoso. É perigoso empreender. Então a minha mente interpretava que era um perigo, mas eu ia naquilo, né? O meu propósito ali era muito maior, aquilo que eu queria era muito maior, então eu busquei
Não que eu eliminei o medo, destruí meu medo, tipo, quis tirar ele da minha frente, não. É acolher para você perceber a mensagem que está vindo e buscar no recurso da coragem aquilo para você enfrentar, superar e mostrar, olha, eu entendi, eu já aprendi com aquela situação. Agora, quem decide o comportamento aqui de forma racional sou eu, mas eu estou acolhendo aqui a mensagem que você quer me dar. Eu estou entendendo aquilo que você quer me trazer. Eu agradeço por essa proteção, mas eu já aprendi, eu já acolhi, eu já entendi, agora a decisão é minha. Eu quero seguir este caminho. E, diante da mensagem que você me trouxe, agora eu vou me preparar com mais cuidado para que as coisas não aconteçam como aconteceram lá atrás. Então é assim que tem que ser. O processo é esse, com todas as emoções. E aí a gente vai para a tristeza, né, Deia? Vamos colocar aqui a tristeza agora. 10 minutos, você acredita? Nós ainda temos a tristeza e a alegria. E aí, no final, se der tempo, eu vou fazer um resuminho aqui de assim, emoção, o que acontece, né, quando surge e a questão do comportamento. Vamos lá. Bem, alegria, o próprio nome já diz, né? Tá tudo alegre, tá tudo feliz. O próprio filme de Divertidamente mostra isso, né? Tá sempre alegre, tá sempre feliz. Só que, mais uma vez, acolher essa alegria. O que essa alegria quer conversar comigo? Será que eu tô sempre tão alegre assim? Ela é positiva o tempo inteiro, tem que estar. Quantas pessoas aí fora, extremamente alegres, na verdade eram depressivas e se mataram? Quantos atores não fizeram isso? Cantores? Né? Aquele que fez o filme Patch Adams, né? Esqueço o nome daquele ator, se matou. Quantas pessoas não por aí fora estão nas redes sociais rindo, mas dentro, na verdade, é uma máscara que está escondendo toda essa tristeza que está internamente profunda numa depressão. Quantos palhaços, né? Lá ali no circo e lá na coxia, tá nessa escuridão. Então, nem sempre a alegria é, que maravilha, é assim que eu quero estar. É a revista Caras que eu quero. Então, mais uma vez, olha essa alegria, se ela não está sendo uma máscara. E realmente você está alegre de fato, né? Com todos esses sentimentos. E o que ela te leva ali de quimicamente falando, né? Serotoninas, endorfinas, oxitocina. Ai, que beleza que é sentir tudo isso. Mas será que eu não estou totalmente over, procurando prazer, procurando alegria, procurando vícios, procurando festa, partiu sexta-feira. Exatamente. Amenizar algo que eu estou sentindo e não estou olhando o que de fato está acontecendo comigo? Então, ao mesmo tempo que a alegria é uma alegria genuína, é uma alegria que quer esconder algo obscuro. Muitos a alegria, ela cega, né? Tudo, em jogo, em sexo, buscando esse prazer que é abafar alguma coisa lá dentro. Então, fica ligado nisso, né, Paulo? E partindo para a tristeza... A alegria, ela cega, né? Eu costumo falar. A pessoa que ela tá alegre o tempo inteiro, viciada nessa química da alegria, na química que a alegria traz, fica buscando isso. E aí vai pro comparativo da tua vida lá num trabalho. Quem é que... Imagina você alegre, o tempo inteiro alegre, com a química da alegria dentro do trabalho. Você não produz, né? Você não... No ambiente, então tudo vai de um contexto. Então a alegria é bom? Sim. A química da alegria é maravilhosa? Sim. Mas muitas vezes ela nos traz uma euforia que nos deixa cego e nos vicia na busca por prazer, 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 e a gente não extrai aprendizado. Quem vive na alegria não evolui, não contribui, né? Não contribui de uma forma genuína no sentido de você precisa da tristeza, e aí eu já vou entrar na tristeza, né? Porque só conhece a alegria quem conheceu a tristeza, porque é um comparativo. Né? Então, se você não conhece a tristeza, entendendo que a tristeza está ali para te trazer um aprendizado, você não extrai esse aprendizado para subir ali na química, né? Numa escala, vamos imaginar que a tristeza está aqui embaixo, vibrando, e aí você sobe numa escala da alegria para utilizar do aprendizado que você teve com um nível de contribuição. Então você contribui com o quê se você nunca refletiu sobre as dores da sua vida, sobre as coisas que aconteceram? E a tristeza, ela traz isso da dor. A tristeza, ela é uma dor emocional.
E ela vem dar um alerta de que alguma coisa na nossa vida não está como tinha que estar, e você precisa fazer algo em relação àquela situação e aprender com essas experiências. E através do seu aprendizado, evoluir e buscar mais situações de alegria na sua vida. Então, assim como o medo é aquela emoção que é o super protetor, a tristeza é aquela emoção que é a dor, que é esse alerta, assim como uma dor física também é saudável, porque é para mostrar para o nosso corpo de que tem alguma coisa para ser averiguada, né? Imagina só, eu quebro o meu braço e eu não sinto dor. E aí, de repente, meu braço tá lá, caindo, necrosando, o osso tá para fora e eu não faço nada, daqui a pouco calcifica, eu fico com o braço torto, né? Então, a dor, ela vem para mostrar, ó, você quebrou teu braço, tem que fazer algo aí. A tristeza é a mesma coisa, ela é uma dor, e dentro dessa dor entender que tem alguma coisa ali que não está como deveria estar, eu preciso aprender, eu preciso fazer algo relacionado àquilo, e ela é uma grande professora. Então, se o medo é meu amigo protetor, a dor ali da tristeza é a minha maior professora, porque eu vou precisar aprender, e se eu não aprender, eu fico repetindo essa dor na minha vida, eu fico repetindo essa tristeza, eu fico repetindo essa interpretação que eu dou para os fatos que aconteceram na minha vida, e aí excesso de tempo na dor, na tristeza, sem aprendizado e sem recurso, sem extrair reflexão, me leva a uma depressão. Leva a depressão. Não é a tristeza em si, é o né? tempo na tristeza. A depressão é esse tempo extensivo na tristeza. Então, o que eu devo aprender na tristeza? Então, vamos colocar aqui muitos artistas, muitos músicos, muitos compositores, artistas, criaram suas obras, muitas vezes, não a maioria, mas muitas vezes na tristeza, né? Compositores maravilhosos já falaram, foi num momento de reflexão, de isolamento, que eu fiquei ali numa tristeza e veio uma composição, uma música linda. Ele usou esse recurso da tristeza, né, ali nessa emoção, e usou como recurso uma obra. E saiu da tristeza como uma bela obra de arte. Então, a tristeza, já com esse aviso de falar, algo não está acontecendo bem na sua vida, mude, é um alerta, e você encontrar recursos para sair. Muitas vezes a pessoa com depressão está ali alimentando o passado, né? A tristeza é olhar muito para o passado e ficar viciado nessa química. E vai viciado na química. Quimicamente vai afetando o cérebro, por isso que o depressivo precisa tomar, às vezes, um remedinho para mudar dependendo do o nível, cérebro, com hormônios de bem-estar, de que ele olha a vida de uma forma diferente. Então, é importante até o depressivo usar terapia e remédio, né, medicamentoso ao mesmo tempo. Porque isso vai tirando ele desse estado. Só ficar no remédio não vai adiantar. E só ficar na terapia sem o remédio, dependendo do grau da depressão, também não vai adiantar. Tem que ter esse conjunto da terapia, alopatia, para tirar a pessoa naquele estado que ela está muito tempo na tristeza e não vê luz no fim do túnel, né? O cérebro atrofia, né? Ele atrofia a produção disso, muitas vezes, dependendo do tempo, dependendo do grau. Então, eu não produzo mais essa química. Eu preciso fazer uma fisioterapia cerebral para começar a produzir, né? Hormônios de prazer, de bem-estar. E a fisioterapia cerebral é a terapia. Então, o último aí, que faltam 2 minutos, vamos tentar, que é a aversão e o nojo, né? O nojo, a repulsa. A aversão. Ai, não quero saber. Também é a mesma coisa. Não quero saber por quê. Porque você não quer ter novas experiências, né? Aprender algo novo, ou você já passou por isso e nem quero saber. Nem quero saber porque eu já sei que vai dar errado mesmo. Então, te coloca nesse papel de não aprender, desse não aprendiz. E na vida nós temos que ser aprendizes sempre. Então, se eu tenho aversão, nojo de alguma coisa, acolha. O que isso está querendo me dizer? O porquê eu não quero ver isso de novo, né, Paula? O porquê? Será que eu tive uma experiência que não foi muito boa? Né, Paulinha? E quero ter essa aversão, não é mesmo? Exato. Ela gera também um processo, né? Eu tô com nojo, eu vejo uma situação, eu vejo um acidente, eu vejo sangue, aquilo me traz a repulsa, vem um processo ali visceral, né? E às vezes isso vem diante de uma situação que acontece na minha vida que me dá essa repulsa. Alguém que fez algo que me repudia ali, que dá essa repugnância. A neurociência, ela vem estudando e ela quer diminuir aí para 4, ela tá meio que unificando a repulsa com o processo até do próprio medo, o processo...
Vamos voltar. Segundos. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar só para finalizar o resuminho de todas as emoções e do que acontece, beleza? Então vamos sair e vamos voltar aqui com esse resumão de 5, 10 minutinhos no máximo. Bora, deixa eu sair daqui. Então, já vou desligar e vou abrir de novo, tá?